Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Tempo de Crescer. Entendemos que o tempo de crescer é agora. E aqui falamos sobre direções para que possamos aplicar em nossas vidas e crescer em todas as áreas. Nosso papo de crescimento de hoje vai ser sobre o grande poder do pouco. Isso mesmo, o grande poder do pouco. Sabe de uma coisa que é interessante nós pensarmos? O pouco que nós temos em nossas mãos pode gerar muito resultado. Às vezes é difícil a gente acreditar como que isso pode acontecer, porque afinal o que temos em nossas mãos às vezes achamos que é pouco. Mas eu quero falar com você nesse vídeo bem rápido, mas de uma forma bem direta e bem prática ao seu coração, para que você possa entender e para que você possa colocar em prática sobre tudo que já está em suas mãos. Quero falar sobre um verso da Bíblia, está em Mateus capítulo 25, onde fala que um certo senhor, ele entregou alguns talentos aos seus servos. Para um ele entregou 5, para outro ele entregou 2 e para outro ele entregou 1. Olha que interessante, ele entregou os talentos e se ausentou. Esses servos que receberam o talento tinham algo em suas mãos. O que recebeu 5 talentos, ele foi e multiplicou os talentos. O que recebeu 2 talentos, igualmente foi e multiplicou o talento. O que recebeu 1 talento ficou com medo. Medo de o senhor voltar e ele não ter o que entregar, enterrou o seu talento. Quando o senhor voltou, ele tinha só 1 talento. Essa história está em Mateus capítulo 25, depois se você quiser você dá uma lida por lá. Mas eu queria chamar a atenção sua para alguns pontos importantes. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é a questão da comparação. Às vezes o que está em nossas mãos, nós podemos achar que é pouco, e tudo que nós temos em nossas vidas podemos achar que é pouco, no sentido de saber. Então às vezes eu acho que eu sei pouco, menos do que o outro. No sentido de ter, às vezes eu acho que eu tenho pouco, menos do que o outro. E no sentido de fazer, às vezes eu acho que eu faço pouco, menos do que o outro. E isso pode prender a nossa mente para que ela não acredite de que o que está em nossas mãos pode gerar um grande resultado. Olha que interessante a questão da comparação. A pessoa que tinha 5 talentos multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. Se o que tinha 2 talentos olhasse para o que tinha 5 e multiplicou para 10, ele poderia olhar e falar: não, o que eu tenho não deu um bom resultado. Mas também foi uma multiplicação. Então a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é a questão da comparação. O que temos em nossas mãos, multiplicando isso, não vai ser igual ao resultado de outra pessoa. Então nós temos que olhar para o que nós temos, ainda que achemos que seja pouco. Olhar para o que nós temos, multiplicar. O resultado vai ser baseado no que nós já temos. Então não fique olhando para o que o outro está fazendo. Não fique olhando para a multiplicação de outra pessoa, porque a multiplicação dela vai ser de acordo com o que ela tem em mãos. E a sua multiplicação vai ser de acordo com o que você tem em mãos. Então multiplicação é através do que você tem. Não se compare com o que o outro tem. Uma das coisas que mais tem desmotivado pessoas é comparação. A gente sempre olha para o outro, o que o outro tem. E ao se comparar, a gente sempre acha que a grama do outro é melhor do que a nossa. Então tire isso da sua vida. Não olhe para o que o outro está multiplicando. Olhe para o que está em suas mãos e multiplique o que está em suas mãos. Um outro ponto, não menos importante, mas que eu queria frisar contigo é persistência. Como assim? Olha que interessante. Se nós olharmos, a Bíblia fala, nesse mesmo texto que nós lemos, que o Senhor se ausentou por um tempo. Então não foi tão rápido assim, ele ficou um tempo ausente para que os servos multiplicassem o que estava em suas mãos. Então imagine, às vezes a gente pode olhar o texto e pensar: ah, ele recebeu hoje o talento e no dia seguinte ele já multiplicou. Vamos pegar aqui o que tinha 2 talentos, ele poderia ter multiplicado no outro dia para 4, para 8 e assim sucessivamente. Mas a Bíblia fala que ele multiplicou durante todo esse tempo que o Senhor estava longe. Isso quer dizer que, e aqui nos dá liberdade para pensarmos, talvez durante esse período que ele estava granjeando, trabalhando o que estava em suas mãos, em algum momento, talvez ele
ficou com a mesma quantidade, em algum momento ele pode ter perdido algo, mas no último dia ele estava com a multiplicação. Isso nos ensina muita coisa. Às vezes nós estamos fazendo algo e por não ter tido um resultado rápido, a gente acha que não vai dar resultado. Mas não é verdade. O que está em suas mãos é suficiente para você iniciar um processo e persistir nesse processo. Imagine que o rapaz que tinha 2 talentos, usando ele como exemplo, iniciou o processo para multiplicar, não conseguiu, ficou com menos, empatou, mas até o último dia ele conseguiu multiplicar. Ou seja, a persistência, ela faz com que nós possamos multiplicar o que está em nossas mãos. Tem um outro texto da Bíblia que eu não quero ler agora aqui, mas só para nós mencionarmos, fala para nós não desprezarmos os pequenos começos. Ou seja, o que está em suas mãos pode gerar um grande resultado. Não despreze isso. No começo, tudo é um. Tudo é um. Talvez se você iniciar o seu negócio, vai ter a primeira venda. Você que está trabalhando na área digital, vai ter o primeiro seguidor, a primeira visualização. Isso faz parte da vida. No começo, tudo é um. Mas depois do 1 vem o 2, vem o 3, vem o 4 e assim sucessivamente. Então esse vídeo é para te dizer, olhe para o que está em você, olhe para o que você tem. Há um grande poder no pouco. O pouco pode gerar um grande resultado. Assim como nessa parábola que nós lemos. O Senhor depois voltou, olhou para quem multiplicou e disse, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vai acontecer de você multiplicar o que você tem e logo você estará em grande quantidade. Não despreze o pouco que está em sua vida. E se prepare, comece a multiplicar o que você já tem, para que você alcance o muito que você tem tanto desejado. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe você, sua vida, os seus planos, os seus projetos e que você possa viver o melhor de Deus.